Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendi Nem Minutos de hoje eu vou falar como tem sido minha experiência no Censo Demográfico de 2022. Quando apareceu o concurso do IBGE, eu vi uma oportunidade de ganhar um dinheirinho. Eu sei que era por um tempo provisório, né? Era temporário, mas iria ajudar, porque quando a gente está desempregada, qualquer valor que a gente recebe por qualquer tempo, ele já nos ajuda. Então eu fiz o concurso, passei, fiquei em 10º lugar e comecei o censo em 1º de agosto. Minhas dificuldades foram enormes, né? A gente já se prepara desde o treinamento para haver possíveis recursos, haver situações assim bem dificultosas, né, para o nosso trabalho, mas mesmo assim eu topei, iniciei. Só que hoje tem 8 dias que eu estou no censo e eu estou fazendo os cálculos e vejo que não está compensando financeiramente, né? Eu tenho gastado mais ou menos aquilo que eu vou receber pelos cálculos que a gente faz, né? O IBGE, na região onde eu estou, ele paga 62 centavos a cada domicílio que a gente visita. E quando a pessoa aceita responder o questionário, a gente ganha, se for o questionário básico, a gente ganha 1,40. 1,46, se não me falha a memória. E se for o questionário de amostra, que ele é um pouco maior, a gente ganha 1,70. Só que a maioria das casas que eu estou visitando no meu setor são pessoas que estão ausentes porque trabalham o dia todo e só chegam no domicílio à noite. Então eu já não ganho nada por isso, eu só ganho mesmo pelo cadastro, né, do endereço da pessoa. Se é um domicílio particular ocupado, se é um estabelecimento para outras finalidades, se está em reforma ou em construção, enfim, né, tem várias espécies que a gente faz o cadastro, então a gente ganha 62 centavos por isso. E as pessoas não estão, assim, recebendo, às vezes tá presente na casa, vê a gente chamando, finge que não estão ouvindo para não atender. Outros recusam verbalmente, que não querem responder as perguntas do censo. E nós ganhamos pela produção. Então, se as pessoas não respondem, a gente não ganha por isso. Se elas estão ausentes, a gente não recebe por isso. Então, o que acontece? Eu gasto para me locomover até o meu setor e como tá tendo muita recusa, muitas pessoas ausentes, o que eu tô ganhando é muito pequeno, não tá compensando. Então, assim, o IBGE, eu acho que eles falhou nessa questão, porque a ajuda de custo pro meu setor é de R$ 63. Só que eu gastei esses R$ 63 nas 3 primeiras quadras que eu fui, sendo que é um setor de mais de 90 quadras. Então, assim, essa ajuda que eles dão é muito, muito, muito pequena. É praticamente insignificante pelo que realmente a gente gasta. E como é um trabalho extremamente desgastante, porque a gente trabalha no sol, quando as pessoas aceitam responder as perguntas é com muita má vontade, com certa estupidez. Lógico que não são todos, né? Eu passei em algumas casas que as pessoas me trataram super bem. Teve até um senhor, né, que quando eu entrei, ele falou, não, sai do sol, entra. Aí eu entrei, aí tinha uma cadeira e tinha uma poltrona. Aí eu fui sentar na cadeira, ele falou, não, senta aqui na poltrona que é mais confortável. Só que assim, às vezes é 1, 2 que nos atendem bem e 20, 30 que atendem mal. Tem pessoas mesmo que às vezes estão em cima da casa, a gente está embaixo e elas querem responder lá de cima mesmo, sendo que a gente está no sol quente e a gente tem que ficar respondendo um dispositivo móvel de coleta. Então, o reflexo do sol a gente quase nem consegue enxergar. E as pessoas não são nem aí para essas dificuldades, né? Elas atendem a gente com muita má vontade mesmo. É lógico, como eu falei, né, não são todos, mas o meu caso tem sido a maioria. Eu acho, né, assim, que o IBGE, ele estendeu muito as perguntas do questionário de amostra, são muito extensas, e tem alguns casos que não tem nem como ter resposta. Por exemplo, tem uma pergunta lá, né, no questionário de amostra, que pergunta quanto tempo a pessoa gasta de casa até o local de trabalho. Então, há situações que, por exemplo, o cara é caminhoneiro e trabalha o Brasil inteiro. Aí já fica, né, impossível a resposta. Aí a próxima pergunta é se ele trabalha em outro município, qual estado e qual município. Por exemplo, no caso do caminhoneiro mesmo. Ele trabalha em todos os estados e em todos os municípios, então não tem nem como ter resposta.
Entre outras questões, no treinamento mesmo, nós somos orientados a ler a pergunta de como ela está lá no dispositivo para a pessoa. Só que na prática, né, quando a gente pergunta do jeito lá, as pessoas, a maioria não entendem e outras ficam extremamente estressadas. Por exemplo, pergunta lá, você tem dificuldade permanente para pegar objetos, para se locomover, para subir dessas escadas, tanto para enxergar, para ouvir, para se locomover e se tem alguma deficiência mental. Isso, cada tipo de dificuldade nessa é uma pergunta. E aí tem lá a resposta, se tem nenhuma dificuldade, pouca dificuldade, muita dificuldade ou nenhuma dificuldade. Então as pessoas falam assim, ó, aqui na minha casa, se tiver 4, 5 pessoas, ninguém tem dificuldade para nada. Só que o IBGE não, quer que a gente fica lendo item por item, mas as pessoas não estão interessadas em ficar escutando, estão estressadas. Um questionário, por exemplo, 70 e poucas perguntas, elas perguntam mais ou menos uns 50 vezes e já tá acabando. Tá acabando, eu tô ocupada, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso. Então, assim, o desgaste mental que a gente está sofrendo é muito grande, porque as pessoas não recebem, porque as pessoas se recusam, porque as pessoas estão ausentes, e o IBGE diz que é obrigatório nós voltarmos 4 vezes nesses domicílios que estão ausentes. Então, no meu caso mesmo, em 1 semana e meia de trabalho, eu gastei 120 de gasolina, sendo que o IBGE me dá só R$ 63 pelo meu setor todo. Sendo que esse setor todo eu iria fazer mais ou menos em uns 2 a 3 meses. Sendo que eu gastei o dobro do valor que eles me dão em apenas 1 semana e meia de trabalho. Justo por isso, né? Porque eu tenho que estar voltando 4 vezes. Então, eu não estava saindo da primeira quadra. A primeira quadra minha, todas as faces estavam pendentes. Então, assim, é muito desgastante por essa questão do sol, de ter que andar. Tem um domicílio que tem um estabelecimento embaixo e tem um domicílio em cima. Então a gente acredita que seja um. Só que eu não tenho acesso para subir lá em cima para saber se de fato é um ou se é mais. Como aconteceu comigo, né? Eu entrevistei um senhor, aí ele perguntou se eu tinha entrevistado o prédio ao lado. Eu falei que não, que eu chamo e ninguém me atende. Aí ele falou, não, mas lá são 3 apartamentos, eu vou lá com você. Então ele foi comigo, eu consegui atender um, né, dos 3 apartamentos, só que os outros 2, os moradores estavam ausentes. Então, assim, havia muitos prédios nessa situação de você não ter acesso aos moradores, porque tem um portão e eu não sei, eu não posso, né, abrir e entrar lá para saber. Então, assim, essas dificuldades, né? Então, eu pontuo isso, né? A questão financeira não compensa o valor que eu recebo, é praticamente o que eu estou gastando. Então, assim, quando você trabalha, você quer receber por aquilo. E se for para mim receber algo que eu tenho que gastar com o próprio trabalho, então não compensa. É desgastante a questão do sol, é desgastante a questão de estar andando, né, de casa em casa, batendo nas portas, as pessoas não atendem. Quando atendem, você recebe muito mal, com muita má vontade. Grande parte das perguntas a gente vê, né, que eles estão mentindo, não estão falando a verdade, mas nós somos orientados a responder de acordo com o que eles falam. Então, assim, acredito, né, que o IBGE deveria dar um valor de ajuda de custo bem maior do que o que eles dão, porque o que eles dão é insuficiente, é muito pequeno pelo que realmente a gente gasta. Eu acho que a população deveria ser orientada, né, em relação ao IBGE. Muitos se recusam, não é questão de maldade, não, é questão de ter medo de estar perdendo algum benefício se responder. Deveria ser divulgada essa questão, que essa pesquisa, né, responder a ela é uma questão obrigatória, não é por querer ou não querer. E o IBGE não deveria nos obrigar a retornar 4 vezes em um domicílio quando ele está ausente. Porque grande maioria, por exemplo, dos moradores que estavam ausentes são pessoas que trabalham o dia todo, só chegam à noite. E eu não vou trabalhar à noite porque se de dia, no horário convencional, a gente já está sendo super maltratados, imagina se eu for no horário noturno ou no horário de final de semana, que é o horário de descanso e de lazer das pessoas. Então, é complicado. Outra questão também é que deveria ter uma parceria bem maior das prefeituras com o IBGE, e a divulgação das prefeituras deveria acontecer de forma bem antecipada em relação ao censo. Porque se deixa para divulgar no momento que está ocorrendo o censo, a gente já começa a perder o ritmo da produção. E uma outra questão que eu não comentei, né, gostaria de comentar,
é que o aplicativo, né, o dispositivo, né, o dispositivo móvel de coleta, ele fica dando erro no sistema o tempo todo. Então, teve um dia que eu perdi a manhã toda de trabalho, porque ficava dando bug no sistema, né? Eu não conseguia abrir as minhas faces. Esse erro tava dando o tempo todo, tava perdendo muito tempo com isso. E teve outro dia que eu fiquei a tarde toda só tentando, né, resolver os problemas do dispositivo, e aí eu não consegui trabalhar, eu não consegui produzir. E o IBGE não paga por esse tempo perdido, ele não paga as 4 vezes que eu vou lá no domicílio, então eu fico gastando a minha gasolina, tendo dor de cabeça, perdendo tempo. Tem essa questão também do dispositivo, a gente tem que estar abrindo a face, e às vezes, como a gente trabalha no sol, a gente nem consegue enxergar ali o dispositivo. Então assim, fica muito complicado, a gente fica muito tempo no trabalho e a produção mesmo é bem mínima. Então é bem complicado, né, a situação. Bom, em relação a desistir ou não, eu escolhi, né, entregar o concurso, eu não vou continuar. As pessoas falam, não pode desistir das coisas, não sei o quê. Mas assim, a gente tem que analisar duas coisas, ver se... Eu acredito que a partir do momento que algo tira a nossa paz, não compensa mais. E se esse algo está tirando minha paz, ainda não está me compensando financeiramente, então não existe motivos, né, para a gente persistir em algo que não está tendo retorno, né? Se você trabalha, o seu retorno tem que ser um retorno financeiro. Então, se o que eu estou gastando está sendo praticamente o que mais ou menos eu vou ganhar, então obviamente não compensa, né? Então, assim, eu acredito que o IBGE tem que rever algumas questões, enxugar mais os questionários, não colocar essa obrigatoriedade de nós retornarmos ao município 4 vezes, eu acho que o certo seria apenas 2 vezes, né, pra gente poder estar fechando as faces, porque senão, no meu caso mesmo, eu tô com 3 faces, com 3 quadras e todas as faces estão pendentes, então eu não consigo nem avançar no meu setor por conta de tantas pendências. Por exemplo, em uma face, se tiver ali 20 a 30 domicílios, 5, 6 me atende e o resto fica tudo pendente. Então, eu não consigo nem sair do lugar. Então é isso, gente. Eu acredito que não seja só eu que esteja passando por dificuldades, né? Teve um colega mesmo que comentou que um senhor, né, ele foi entrevistar um domicílio, o senhor pediu para ele entrar porque ele não estava escutando. E aí, quando a nora viu, colocou ele para fora da casa, chamou até o filho, né, para estar ali discutindo com ele. Então a gente tá passando por situações extremamente humilhantes mesmo. E eu acho que o IBGE paga muito pouco pelo trabalho que é para nós estarmos, né, fazendo esse censo demográfico, que é extremamente importante para o país, porque às vezes a população questiona muito que os políticos não fazem nada, não propõem políticas que venham ao encontro das necessidades dele, mas quando é no momento da gente descobrir qual é a necessidade do brasileiro, eles se negam, né, ou tem muita má vontade de colaborar. Então, fica complicado propor políticas que venham ao encontro da necessidade da população se não se sabe, né, qual é a necessidade da população. O IBGE mesmo, né, quer saber quantos brasileiros existem, né, no nosso território, como vive, se sabe ler, se sabe escrever, se tem alguma dificuldade, se tem o diagnóstico de autismo, né, eles incluíram essa pergunta, porque o autismo hoje é algo que as pessoas não estão dando tanta importância quanto deveriam. Então, a questão, né, das rendas, né, as pessoas se negam muito, mentem muito nessa questão, a responder de forma correta. Então, assim, como que os políticos vão se organizar, sendo que eles não têm conhecimento de como os brasileiros vivem? Então, assim, eu tô tendo um desgaste físico muito grande, mental nem se fala, que eu nem consigo dormir bem mais, sonhando com os mapas, sonhando com as recusas, com os maus tratos das pessoas. Gente, esse é o meu desabafo, é a minha experiência, e eu fico por aqui.